Senhor, povo de Deus, aqui da grande São José do Rio Preto, estamos aqui na presença de Deus, em nome de Jesus, para falar mais um dia da palavra do Senhor, né? Eu dei uma clareada aqui, sobre os falsos profetas, né? Porque é uma polêmica muito grande sobre a palavra de Deus. Então o próprio Jesus Cristo, ele deixou um ensinamento para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, pelos falsos ensinadores da palavra de Deus. Porque nós sabemos biblicamente que Satanás, ele conhece a Bíblia de capa a capa, né? Até muito mais do que eu e do que você. Então, nós temos que examinar a palavra de Deus. No livro de São João, se você abrir a Bíblia aí, pegue a Bíblia no livro de São João, diz assim, a palavra de Deus, antes de nós começar esse estudo, sobre os falsos profetas. No livro de São João, capítulo de número 5, e no versículo 39. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, 5:39. Louvado seja, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que serve a Jesus, você tem todo o direito e deve examinar a palavra de Deus. Examinar a palavra de Deus não é só você ler e deixar de lado, não. Você tem que examinar, meditar, buscar referência na Bíblia, para que você possa entender realmente o Evangelho de Cristo, para que o Espírito de Deus possa, melhor dizendo, esclarecer para você a verdade da palavra. Amém? Para que você não possa ser enganado por falsos ensinamentos, por falsas palavras, por falsos estudos e ensinamentos que hoje, no século XXI, está tendo aí em nome de Jesus. Então, quem é ovelha de Jesus, ele vai examinar. Aquele que não é ovelha de Jesus vai dizer, não preciso, né? Mas se você for uma ovelha de Cristo, e você está querendo a tua salvação, está privando pela sua salvação, você vai examinar a Bíblia. Vamos aqui, hoje nós encontramos tudo. Diz aqui a palavra aqui, próximo ao fim do ministério terreno do Salvador, seus discípulos aproximaram-se dele com várias perguntas sobre o futuro. Diz-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Creio que você já ouviu esse versículo. E Jesus respondendo, acautelai, quer dizer, tomar cuidado, vós que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muito. Aos ouvidos de guerra, rumores de guerras, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Você encontra essa palavra no livro de São Mateus 24, capítulo, versículo 3 ao 8. Amém? Então, o próprio Jesus mandou nós acautelai vós, para que ninguém nos engane. Quantas pessoas que já apareceu no mundo aí dizendo, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, né? Eu sou o Salvador. Quantas pessoas que já apareceu dizendo assim, eu curo você, eu liberto você, eu transformo você, sendo que nós não podemos transformar e nem libertar ninguém, e muito menos perdoar. Mas hoje nós vemos muitas pessoas, vem cá que eu vou te curar, vem aqui na minha igreja que eu vou te curar você, entendeu? Então não é nós que curamos, é Jesus Cristo, é que faz a obra, ele é o dono da obra. Nós vemos aqui também, o apóstolo Paulo alertou-nos a respeito dessa época, porque virá tempo em que, olha aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências,
Desculpa. E desviarão os ouvidos da verdade. Quantos têm desviado os ouvidos da verdade? Não é verdade? Pessoas que seguiam a Deus, pessoas que obedeciam a Deus piamente e hoje já desviaram os seus ouvidos da verdade. Coisas que antigamente para ele eram pecados e hoje não é mais. Vamos ver aqui no 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 a seguir, olha o que diz aqui, olha. Porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então hoje, meus irmãos, ninguém mais quer ouvir a verdade quase. São poucas pessoas hoje que querem ouvir a verdade na igreja. São poucas pessoas hoje que querem ouvir a palavra de doutrina. Quando você anuncia, por exemplo, hoje vai ter um culto de ensinamento da palavra de Deus, são poucas pessoas que querem ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, né? Então, hoje, a maioria das pessoas, eles querem apenas ser curado, ele quer ser curado da sua carne, né? Ele não quer sofrer mais, não é verdade, as aflições de um evangelista, né? Ele não quer só carregar mais a cruz de Cristo, ele quer ter apenas uma vida maravilhosa, ter apenas uma vida boa, ele quer ter uma vida sempre na bonança. Mas a vida com Jesus, ela é sofrida, porque nós estamos lutando contra Satanás, contra as obras do diabo. Então ninguém quer ver mais palavras de ensinamento, né? Muitos pregadores hoje, ele nem prega mais a palavra de Deus, ele já sobe no altar e já começa a orar por revelação, ele já começa a orar, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não ser enganado, entendeu? Porque o crente tem que ser alimentado pela palavra de Deus. O crente ele tem que sofrer a cruz de Cristo na vida dele. O crente ele tem que ser perseguido. O crente ele tem que sofrer calúnia, injúria. E hoje muitas pessoas não querem mais isso na vida. Ele quer apenas um culto coach, né? Aquele culto que apenas agrada o seu próprio ego. Mas quando se trata de falar de doutrina e de ensinamento, o crente não quer mais ouvir hoje. E hoje a maioria dos lugares estão com esse culto coach, apenas para agradar o coração das pessoas. Então vamos ver aqui, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo também ensinou que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, querendo aperfeiçoamento nos santos, para a obra do ministério, para a aflição do corpo de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos abrir no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, de Efésios 4, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitos hoje são meninos na fé. Tem muitas pessoas que são crianças na fé. Ele não cresceu espiritualmente. Ele acredita em tudo que ele vê, mas ele não vai na palavra de Deus para aprender o que a palavra de Deus está dizendo, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha, ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito e a medida da completa de Cristo. Entendeu? Então hoje, meus irmãos, o que está acontecendo? Hoje as pessoas estão usando objetos dentro da igreja. Olha, passa por essa porta aqui de madeira que você vai receber a prosperidade. Segura esse cajado aqui na tua mão de madeira
que você vai levar a bênção para sua casa. Ó, leva aqui essa flor ungida, que você vai receber a bênção de Deus. Você está entendendo? Então Deus não precisa disso dentro da igreja. Para um milagre acontecer na tua vida, você não precisa já usar objetos para que a bênção de Deus chegue na tua casa. Você tem que usar a fé. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Entendeu? Nós não precisamos usar nenhum tipo de objeto para que nós chegamos a receber, para nós receber a bênção de Deus. Então hoje, muitos lugares para atrair o povo, eles estão usando vários tipos de objeto, porque muitas das vezes hoje as pessoas, ele acredita somente naquilo que ele vê. Ele não acredita no invisível, no sobrenatural de Deus. Ele não acredita naquela palavra que Jesus diz assim, olha, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio de vós. Aquela pessoa, aquele pregador ou aquela igreja precisa de usar tipo de objetos, trazendo o judaísmo para dentro da casa de Deus hoje em dia. Amém? Nós não precisamos disso para receber a bênção, passar por uma porta. Você está entendendo? Andar em cima de um sal ungido, pegar uma rosa para levar para casa. Você está entendendo? Pegar um pedacinho de madeira e dizer que esse pedacinho aqui é o cajado de Moisés. Levar uma pedrinha para casa e dizer que aquela pedra é a pedra de Davi que matou Golias. A única pedra que mata o Golias é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Então nós temos que crescer no conhecimento. Nós temos que crescer na graça de Deus. Então por isso que Jesus disse, acautelai vós dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Certo? Aquele tipo de pessoa, de pregadores que ele não está preocupado com a tua salvação, ele não está preocupado com a tua santificação, ele não está preocupado com a santificação da igreja, ele está preocupado apenas no bem financeiro. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Olha. Irmãos e irmãs, ninguém sabe exatamente quando será a vinda do Filho de Deus, exceto o Pai. Mateus 24:36. Existem sinais, contudo, sinais das profecias mencionadas nas Escrituras. Concorrente desse dias tumultuoso está sendo cumprida. Então o próprio Jesus advertiu sobre os sinais que teria antes da sua vinda. Então nesse tempo a Bíblia diz que vai surgir muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Mateus 24:11. Como os apóstolos de Jesus Cristo, é nosso dever servir de atalaias na torre, alertando os membros da igreja para terem cuidado com os falsos profetas e falsos mestres, que aguardam o momento adequado para enganar e destruir a fé e o testemunho. Hoje, prevenimos todos. Estão surgindo atualmente falsos profetas e falsos mestres. E se não formos cautelosos, mesmo aqueles membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, dos últimos dias, são vítimas da cilada. Entendeu? Então, se nós não tomar cuidado, nós vamos ser vítima da cilada dos falsos profetas. Então, nós temos que tomar cuidado. O próprio Jesus nos alertou a respeito dos falsos profetas. Entendeu? Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina que existe. Você tem que examinar a Bíblia e ver o que está escrito nela. Amém? Você tem que ir pela palavra de Deus. Tudo que é pregado lá, que é feito, você tem que examinar. Pede orientação a Deus, pede orientação para o seu pastor de confiança, né? Para aquele irmão que você tem confiança, que você sabe que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus também, né? Muitas mulheres de Deus atalaia na igreja. Então você tem que pedir aquela palavra, né? Uma orientação para que ler a palavra de Deus para que você não seja enganado. Hoje está assim, meus irmãos. Sabe aquele culto de adoração a Deus, né? Que você saía de lá com as lágrimas, né? Você chorava na igreja, você sentia o Espírito de Deus,
as pessoas eram voltadas na igreja a buscar a presença do Espírito Santo, a ser batizadas com o Espírito Santo, a receber os dons de Deus. Estão acabando. Né? O primeiro amor já se acabou. Hoje as pessoas vão na igreja buscar bem para o seu próprio ego. Eu quero receber um dinheiro, eu quero receber uma cura, um milagre. Não é só isso, é a salvação. Como que fica? Eu quero deixar um versículo para você aqui nesta manhã, para você meditar ele na sua casa. No livro de São Mateus, acredito que você já leu esse versículo na sua casa, você já ouviu na igreja talvez. Mateus 6, e versículo 33. Se você quiser ser próspero, se você quiser ser abençoado por Deus, a chave está aqui. Não precisa você levar uma flor para tua casa, nem um cadeado para tua casa, nem uma pedrinha de Davi para tua casa, nem um cajadinho de Moisés para tua casa, não. E nem precisa passar dentro de uma porta. Não precisa de você tomar água ungida. Não precisa de você tomar suco ungido para você ser abençoado por Deus, não. São Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus quer que você faça é buscar primeiro o reino de Deus. Amém? É a palavra de Deus é que muda a vida da pessoa. Porque a palavra é o próprio Jesus. Você já leu no Evangelho de Jesus se Jesus deu algum cajadinho de Moisés para alguém? Se Jesus deu alguma rosa para a pessoa levar para casa? Se Jesus deu algum suco ungido? Suco da uva é só na ceia. E simboliza o sangue de Cristo. E o pão, o corpo de Cristo. Então, se você quiser levar a bênção para a tua casa, você vai dizer assim, ó, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aí no versículo de baixo diz assim, ó, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você ora a Deus, fala com Deus, expressa para Deus aquilo que você tem, a dificuldade que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, expressa para Deus com a tua boca. Senhor, olha, eis-me aqui na tua presença, eu estou passando por isso, eu estou desempregado, eu estou passando por algum tipo de enfermidade, a minha família está passando por dificuldades, mas eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Entrega o teu problema nas mãos de Deus. E no versículo de baixo, se você pedir com fé, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse uma só ou duas, todas as coisas vos serão acrescentadas. E depois no versículo de baixo ele diz, ó, e não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é tão simples, de nós entender, é tão simples de nós entender a palavra de Deus. É tão simples, meus irmãos. Aqui no versículo 7, no capítulo 7 de Mateus, fala sobre a bondade de Deus. Ó, bom é Deus. Eu não sou bom. Bom é Deus, é Jesus. São Mateus 7. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai, né? E encontrareis.
Porque aquele que pede, ele recebe. Você conhece esse versículo já. E o que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, filho, vai dar uma pedra para você? E pedindo peixe, lhe dá uma serpente? Nós, sendo homens maus, quando o nosso filho pede um doce, um pão, nós vamos até a padaria e compramos para ele. Quando o nosso filho pede um brinquedo lá, quando ele é criança, pai, eu quero um brinquedo, um carrinho, nós vamos lá e damos aquele brinquedo para o nosso filho, mesmo sendo mal. Agora, imagina Jesus de Nazaré. Será que você precisa levar algum cajadinho para a tua casa, para que aquele cajadinho te abençoe? Será que você precisa passar debaixo de uma porta para ser curado? Você tomar um golinho de suco para você ser curado? Um golinho de água para você ser curado? Não. A palavra de Deus é que cura. A palavra de Deus é que liberta. A palavra de Deus é que transforma. Eu posso levar várias pedradas, mas eu não vou sair da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. Não adianta nós colocar tipo de objeto dentro da igreja para poder enganar o povo e dizer que aquilo vai curar as pessoas. Não adianta. Para chamar a atenção das pessoas. Nós temos que chamar a atenção das pessoas para ouvir a palavra de Deus. A palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura. Pregue para ele a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus para ele. Não leva objeto, não. Não induz ele passar debaixo de uma porta para ser curado, não. Não induz ele passar pelo sal grosso, pela rosa, pelo suquinho ungido, pela água ungida. Ah, pastor, eu creio. Amém. Se você crê que a água está te curando, eu creio que a palavra é que cura eu. A palavra é que liberta eu. Jesus disse que a palavra de Deus é como uma fonte de água. É como um alimento. O que Jesus disse para Satanás? Aqui no capítulo 4. Quando Jesus foi tentar ele no deserto. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão que você compra na padaria é para alimentar a tua carne, mas a palavra de Deus é para alimentar a sua alma. Amém? A palavra de Deus é para alimentar a sua alma. Se você quer a tua alma alimentada, se você quer ver a tua alma gorda, se você quer ver a tua alma forte, alimente-se da palavra de Deus. Pastor, você é contra os dons de Deus? Não. Mas primeiro é a palavra. Amém? Pregue a palavra, depois você deixa Deus te usar nos dons do Espírito Santo, nas curas divinas, no milagre, na libertação. A palavra é que salva. Está entendendo, irmão? Abre o teu olho. Não deixe se enganar por falsas doutrinas e ensinamentos, por heresias. Cajadinho de Moisés, pedra de Davi, suquinho ungido, água ungida, é heresia dentro da igreja. Heresia. Só a palavra de Deus é que cura, que salva. Objetos são heresia dentro da igreja. Deus não precisa de nenhum objeto para transformar a tua vida dentro da igreja. Ele transforma misteriosamente a tua vida. E muitos hoje não estão pregando o que eu estou pregando para você aqui. Sabe por quê? Porque ele tem medo de pregar para você. Ele tem medo de perder você. Eu não tenho medo de perder você. Sabe por quê? Porque eu sei que é Jesus que te salva, não sou eu que te salvo. É a palavra que transforma você. Não sou eu como pastor, eu não tenho poder de transformar a tua vida. Mas a palavra de Deus que eu estou pregando para você aqui, ela tem poder de mudar você e transformar a tua vida de uma forma tremenda.
uma grande coisa que um homem de Deus tem que ter na vida dele, um pregador tem que ter na vida dele. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter uma coisa na vida, ele tem que pregar a verdade. Ele tem que falar o que a Bíblia está mandando. Não o que a igreja está mandando ele pregar. Ele tem que pregar o que o Espírito Santo está mandando ele falar. O que o Espírito Santo está mandando ele pregar. Para que as almas sejam transformadas em nome de Jesus e nós estamos livres do sangue dessa pessoa no último dia. Então o homem de Deus precisa ser sincero primeiramente com Deus, para depois ele ser sincero com o povo. Se ele não é sincero com Deus, muito menos com o povo. Pregue a palavra de Deus, irmão. Nós não precisamos de objeto, de heresias dentro da igreja para curar ninguém e nem para transformar a vida de ninguém e nem prosperar a vida de ninguém. Isso é fábula, isso são falsas doutrinas, falsos ensinamentos, são heresias dentro da igreja que hoje muitas pessoas estão aceitando e não estão vigiando. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abrir os teus olhos e os teus ouvidos cada dia mais na presença de Jesus Cristo. Amém? Que Deus guarde a vocês.